Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Visual Law. E a gente vai falar de Visual Law para além do aspecto e do frenesi da moda, e, enfim, tudo que representa essa proximidade do designer com o direito. Então, vamos entender como que a gente vai caminhar na jornada desse curso. Na aula 1, a gente vai começar com as premissas básicas, os primeiros passos, as noções bem basilares para se construir bons conteúdos e bons documentos em Visual Law. Na aula 2, a gente vai falar sobre quem é o receptor. E na aula 3, a gente vai falar como construir mensagens. Vai dar ali alguns direcionamentos para cada vez mais essas mensagens estarem cada vez mais acessíveis para o receptor de vocês. Primeiro ponto, vamos começar com as premissas. O Visual Law, ele tem sido muito difundido em grupos de WhatsApp de escritórios, nas grandes mídias, em meios de comunicação para o mundo jurídico, e muitas das vezes a gente recebe petições iniciais, documentos, em que há determinado quebra de padrão e quebra de expectativa do que a gente estava condicionado a ver, seja no judiciário, seja no âmbito das relações das empresas e dos contratos. O que essa quebra de expectativa ela direciona? Geralmente a gente coloca algumas cores, alguns símbolos, alguns tópicos e ícones para direcionar o impacto dessa mensagem. Mas qual que é o grande ponto? E acho que essa é a premissa básica que a gente deve partir nessa aula. Essa caixa de ferramentas, esse colorido, esses ícones, todo esse olhar para o Visual Law, para o designer, para o aspecto visual e facilitação gráfica de um documento, ele tem que ter como base e como objetivo, então, é aquele norte para onde a gente tem que mirar, que é facilitar a influência. Lembra que todo documento jurídico, ele se pretende influenciar, convencer alguém. Então, a gente vai se valer dessa caixa de ferramenta que muitas das vezes os designers gráficos se valem para também nos ajudar nos nossos convencimentos. A gente, enquanto advogado, a gente às vezes tem muito domínio da palavra, da técnica, do texto da lei. A gente pode se encontrar no meio do caminho com o mundo do designer para, de alguma forma, potencializar esse convencimento. Então, para além dos argumentos jurídicos, técnicos, que são e continuam sendo muito importantes, a gente vai se fundir com a noção do designer e com toda a facilitação gráfica. Então, enfim, ícones, facilitação, melhor estrutura do texto. E acho que mais importante aqui, melhor escrita e redação para esse texto. É por aí que a gente vai caminhar no nosso encontro de hoje. Eu gosto muito de começar com essa frase do nosso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que ele fala: quem só sabe direito, nem direito sabe. A gente tem que lembrar que a nossa ciência jurídica, ela é uma ciência social, dentre a área das humanas, né? A gente está diante de uma ciência social aplicada ao mundo real, ao mundo prático. E como seres humanos e seres sociáveis, a gente precisa se comunicar um com os outros. Comunicação que pode ser verbal, como eu estou usando agora, falando. Comunicação escrita, comunicação corporal. Então, acho que a gente, enquanto estudantes de uma ciência social, a gente tem que partir desse ponto, do que é efetivamente essa comunicação. E daí eu gosto de dividir a comunicação nos elementos básicos dela. Para uma comunicação existir, geralmente tem um emissor e um receptor. E eles interagem a partir de uma mensagem. Vamos até colocar esse exemplo aqui, né? No momento que a gente está agora, eu sou a emissora, estou falando com a minha mensagem, explicando para vocês e dando alguns apontamentos do que é o Visual Law, e vocês são os receptores, certo? Então, esses são os elementos básicos. Vamos num caso hipotético aqui. Imagina que numa cena 1, a gente tem um emissor
e ele fale determinada mensagem. Olha a mensagem ali no balãozinho. A, B, C, D. E o receptor entendeu aquela mensagem, até ratificou, parece bem interessante. Agora vamos partir para uma cena 2, talvez ali 30 minutos depois desse diálogo. Imagina que a gente encontra com esse receptor e pergunta para ele, eu vi que você estava conversando com fulano de tal, minutos antes, o que ele falou para você? E daí ele me vira e fala, Azão menos B, Czinho, D quadrado. Enfim, a mensagem não necessariamente é a mesma. Na verdade, não é a mesma. Embora, por exemplo, o Azão e o D sejam iguais, na noção do B e do C, a mensagem ali teve, como se fosse no telefone sem fio, teve ruído na linha, né? A mensagem não chegou exatamente da maneira como o receptor gostaria que o emissor gostaria que o receptor tivesse entendido. Então, nesse caso, a comunicação teve ali alguns defeitos. E daí eu pergunto para vocês, de quem que é a culpa? E daí eu não estou usando o termo culpa no conceito técnico, talvez até mesmo penal disso tudo, mas de quem que é a culpa por essa não comunicação, por esse desvio da mensagem? Vou me perguntar, é uma pergunta retórica e já respondo para vocês. Essa culpa, ela é do emissor, do receptor ou até mesmo da mensagem? E o que é o interessante, né? Como toda ciência social, a gente tem mais de uma resposta, porque a gente tem correntes que explicam e que posicionam cada vez mais o olhar da comunicação como um bate-bola, um jogo de tênis, né? Um ping-pong interessante. Mas eu quero que a gente se alinhe para uma corrente que coloque talvez um ar muito protagonista, e principalmente a gente como advogado nas nossas manifestações profissionais, a gente tem que ser muito protagonista e responsável por por toda a nossa comunicação. Por isso, a gente vai se filiar à corrente que diz que a culpa por essa não comunicação é do emissor. Ou seja, o receptor, o verdinho aqui, por ele não ter entendido, a culpa é do cinzinha, é do emissor. O emissor, ele não foi capaz, e daí vamos lá, vamos assumir essa veia protagonista. Ele não foi capaz de checar se aquela mensagem tinha chegado exatamente no modelo e aos moldes que ele queria. Ele não foi capaz de, às vezes, traduzir e deixar da maneira mais interessante possível aquela mensagem, a ponto do receptor ter um olhar e ter um entendimento e até mesmo influenciar o comportamento dele para seguir exatamente o que o emissor queria. Então, esse é o ponto. A gente, enquanto advogado, emissores de muitas mensagens durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, durante o ano, vamos ser 100% responsáveis por todas as mensagens que a gente manda. Porque se a gente não for responsável, pode acontecer isso aqui. E isso aqui é uma não comunicação. São dois monólogos, não teve um diálogo, não teve um interesse ali de se influenciar um comportamento, de se passar um conhecimento. Então, emissores, atenção, vamos nos colocar aí nesse ponto de construção de mensagens cada vez mais interessantes e facilitadas. Isso, aparentemente, vocês podem olhar assim, mas que comunicação tem a ver com visual law? Por que a gente está olhando aí esse aspecto da comunicação? Porque o visual law, e se a gente for traduzir aqui para o português, ele seria, a gente vê nos livros, e, enfim, nas redes sociais e nas manifestações todas, o visual law seria o design da informação. Como que o designer consegue ali facilitar a informação. Mas o que eu gosto de traduzir, talvez esse seja o nosso título e o nosso subtítulo aqui desse curso, Visual Law, entendendo o que a gente entendeu aqui, Visual Law é o design da mensagem. Informação por informação, às vezes a gente não necessariamente quer influenciar alguém.
Quando a gente está no âmbito da mensagem e da construção de uma comunicação cada vez mais limpa, cada vez mais assertiva, a gente tem que saber exatamente quais são as mensagens que a gente quer construir. E daí o designer ele só vem como, enfim, o arquiteto que coordena e coloca cor e luz naquilo tudo. Se a gente não tiver um advogado que entenda esses aspectos sutis de uma boa redação de texto, que entenda de uma facilitação do tema jurídico, que entenda lapidar, consiga lapidar todas essas mensagens, o designer ele não consegue salvar aquele documento. Por melhor que seja o designer, por melhor que ele saiba de Photoshop, enfim, e outros tantos programas de computador para facilitar aquela mensagem. Então, esse bate-bola entre advogado e designer é fundamental. Lembrando que cada um tem que ter as suas responsabilidades e funções. Nós, enquanto advogados, que queremos ali convencer e ser mais facilmente influenciáveis no âmbito das nossas interações pessoais e profissionais, a gente tem que saber cada vez mais construir bons textos, para depois passar a bola para um designer que ele vai ali só caprichar na cobertura daquele documento, certo? Eu vou abrir um parênteses aqui. Não é que um advogado ele não possa saber de, por exemplo, Photoshop, InDesign e outros programas de computador. Ele pode, mas talvez seja mais interessante, a gente vai falar, esse é um dos nossos fechamentos aqui, mas eu já antecipo, porque essa dúvida pode estar na sua cabeça agora. É interessante que você, enquanto advogado, você tenha uma noção básica de como que o designer pode te ajudar, o design pode te ajudar, para depois, num passo 2, até mesmo você saber pedir e contratar um designer que vai fazer aquilo, e aquele manejo do Photoshop, do InDesign, enfim, até mesmo do Word, do PowerPoint, com mais facilidade. Então, essa é a parceria perfeita que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Mas, já respondendo de antemão, você, enquanto advogado, continue tendo domínio da linguagem, do texto técnico, mas saiba pedir para que o designer, enfim, tenha conceitos e uma caixa de ferramentas de design que vão permitir que as mensagens que vocês mandem no dia a dia pessoal e profissional estejam cada vez mais assertivas e alinhadas. Entendemos, então, o que é Visual Law, o que é design da mensagem? Vamos entender de onde que nasceu, né? Porque até trazendo a noção de Visual Law, é um termo que nasceu nos Estados Unidos, um termo que, e olha que por incrível que pareça, foi o poder público que teve ali o seu primeiro documento difundido em Visual Law. Esse é o caso de uma lei do município de Nova York. O prefeito de Nova York, enfim, as autoridades locais, eles estavam com os desafios de muitos vendedores ambulantes e camelôs posicionando as suas barraquinhas em lugares indesejados. E qual que foi a grande sacada desse poder público nova-iorquino? Eles viram que de nada adiantava colocar uma lei, colocar ali no diário oficial, falar, colocar um latim naquela lei, se aquela lei não ia conseguir ser respeitada, porque os camelôs e os vendedores ambulantes não sabiam, não tinham conhecimento exato de, enfim, o que era exigido e o que não era exigido. E daí foi todo um movimento, uma construção de designers, estudantes, prefeitos, vereadores, propriamente os vendedores ambulantes, que eles, em conjunto, criaram essa, eu costumo dizer ali, talvez é uma história em quadrinho de uma lei local. Então, ali eles explicaram, né, know the law, conheça a lei coloca onde que você pode instalar sua barraquinha de camelô, tem que ter ali uma certa distância do cruzamento das ruas, se a gente olhar aqui nesse primeiro desenho, tem que ter determinado tamanho da mesa, não pode ser grande demais, nem pequena demais, qual que é a altura ideal, quais são, enfim, onde que você deve colocar o seu estoque, nunca ao lado, sempre abaixo da sua mesa, a gente vai vendo aqui. O que esse documento, e enfim, toda essa experiência nos traz? Que para algo ser respeitado, as pessoas precisam conhecer a mensagem. Só assim a gente vai conseguir influenciar o comportamento delas.
ou seja, influenciar o comportamento do juiz, deferindo ou indeferindo os seus argumentos, influenciar o comportamento do vendedor ambulante para que ele respeite ou não respeite aquela lei, e se ele não respeitar, quais são as consequências disso, quais são as multas, enfim, determinadas consequências. Mas eu preciso criar uma mensagem que seja entendível, que seja clara. E é muito legal, porque esse documento olhou muito para a realidade de quem era o receptor dessa lei. Não só esse documento foi traduzido em várias línguas, até mesmo entendendo qual era a realidade desses vendedores ambulantes. Então, tinha em espanhol, tinha em chinês, tinha em várias outras línguas, porque eles mergulharam mesmo na realidade desses vendedores ambulantes, queriam que fizeram e se movimentaram para que eles respeitassem a lei, e, portanto, esse é o resumo final ali de como essa lei foi traduzida para o seu receptor. Muito interessante, né? E lembrando que isso foi feito pelo poder público. Então, a gente sempre fala, né? Poder público, os desafios, aquela coisa toda, mas o protagonismo aí foi feito, é um caso de sucesso, enfim, é onde a gente considera como a nascente do Visual Law. Esse é um dos importantes exemplos nisso tudo.